Gente, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live super especial. Vou esperar o Gustavo entrar aqui para chamar ele. Vamos aguardar só uns minutinhos para as outras pessoas também chegarem. Vou pedir, se vocês tiverem comentários, dúvidas, qualquer coisa, vai deixando aí nos comentários. Podem fazer perguntas, a gente vai tentar, o Gustavo, né, vai tentar responder tudo que for possível. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Ah, já está aí. Pronto. Demorei um pouquinho porque mudaram as configurações aqui. Há muito tempo eu não faço live, gente, no Instagram, e resolvi abrir essa sessão para esse momento super especial aqui. Bem-vindo, Gustavo. Tá me Oi, tá ouvindo? me ouvindo? Ah, tô te ouvindo bem. Gente, se vocês não Pronto, tá estiverem funcionando. ouvindo bem, também falem aí. A gente dá um jeito, resolve, né, Gustavo? É. Bom, boa noite. Vamos começar esse momento aí super especial. Como eu estava falando, já não faço lives há muito tempo aqui no Instagram e resolvi abrir essa sessão aqui porque acho que vai ser um bate-papo super interessante sobre o turismo responsável na América Latina. A gente tem um panorama bem legal das coisas que estão acontecendo. Bem legal, não vai poder ser tão profundo, né, Gustavo? Infelizmente, que a gente não tem todo o tempo do mundo, mas a gente conhecer um pouco do que está acontecendo de turismo responsável na América Latina a partir do Prêmio de Turismo Responsável da WTM Latin America, que está aí na primeira edição. O Gustavo vai contar bastante para a gente como é que funciona o prêmio, dar umas dicas para quem quiser se inscrever na próxima edição. Para quem não conhece, o Gustavo, ele é fundador da Inverted America, cofundador do Instituto Vivejar e é o coordenador do Prêmio de Turismo Responsável da WTM Latin America. Se tiver faltando alguma coisa, ele vai se apresentar melhor em breve, vai me corrigir, tá, Gustavo? Já vou te passar a Tudo palavra. bem. Bom, queria dar boa noite a todo mundo que chegou aí agora. Não deixem de dar um alô aí, de deixar as perguntas que vocês têm, curiosidades, dúvidas. E vamos tentar traçar pelo menos uma ideia aí do que a gente tem de interessante nesse prêmio, que vai ser entregue, né? A gente já tem os finalistas e os grandes vencedores vão ser anunciados com uma live, uma cerimônia ao vivo na semana que vem. Então, o Gustavo também vai fazer esse convite para a gente participar, para a gente poder saber quem são os grandes ganhadores. Gustavo, então vou te passar a palavra, vou pedir para você, por favor, se apresentar aí se ficou faltando alguma coisa, alguma informação importante, porque são muitos créditos, muitas credenciais. E aí já começar a contar para a gente um pouquinho o que é o Prêmio de Turismo Sustentável da WTM, né? Que ele já, a gente, para quem não sabe, ele já existe há bastante tempo. Agora a gente está na primeira edição na América Latina. Então, queria que você contasse um pouquinho o porquê da existência desse prêmio, quando que ele surgiu, por que a gente tem uma versão agora aqui latino-americana especial para gente. Tá ótimo. Você. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. É muito legal sempre para mim falar desse prêmio. É um projeto que eu já sonho com o professor Harold Goodwin, que organiza o prêmio da WTM em Londres já há muitos anos. Eu lembro que as primeiras reuniões que a gente teve para imaginar uma versão latino-americana desse prêmio aconteceram lá em 2014, 2015. Então, ver o prêmio finalmente saindo do papel e semana que vem a gente fazendo a cerimônia de entrega virtual, é muita alegria, assim, a gente está muito, muito satisfeito. Eu quero só acrescentar uma coisa na sua apresentação que foi perfeita, muito obrigado, mas que é fundamental assim, para mim, foi o fato de eu ter feito o mestrado em turismo responsável lá na Inglaterra com o professor Harold Goodwin, que é a principal referência do tema no mundo, na minha opinião, e que é o conselheiro para o turismo responsável do portfólio da WTM. Então, o professor Harold,
ele já organiza a edição internacional dos prêmios, né? Que é o que acontece em Londres anualmente, todo mês de novembro. Esse prêmio lá em Londres ele já teve, acho que mais de 15 edições. E mais recentemente houve-se a possibilidade, depois que a WTM começou a expandir seus eventos, né, para outros territórios, continentes, percebeu-se a grande oportunidade de poder reconhecer os esforços de quem está lá na linha de frente, tomando responsabilidade pelo impacto positivo do turismo nessas outras edições que acontecem pelo mundo. Então, hoje a WTM África também já realiza a premiação. Se não me engano, já tiveram 5 edições. E a gente vai realizar agora a primeira aqui na América Latina. E você me perguntou por que, né, fazer uma para a América Latina. A gente percebeu, quando a gente, enfim, começou a desenhar esse prêmio, que a América Latina era casa de muitos ganhadores da edição internacional do prêmio. E muitos projetos, iniciativas, empresas, né, governos, ONGs, muitas instituições se candidatavam para a edição internacional do prêmio lá de Londres. E isso só mostrava para a gente que a América Latina tem muito para mostrar e muito para inspirar o mundo todo. E esse é o principal objetivo do prêmio, né? De todas as suas edições. Mostrar, acho que 2 coisas. Primeiro, que tomar responsabilidade pelos impactos positivos ou negativos do turismo é fácil. Ela não necessariamente vai custar dinheiro para o empreendedor, para a iniciativa. E, principalmente, a gente quer contar histórias que inspiram, que possam inspirar outros empreendedores com medidas que sejam replicáveis, fáceis e que tenham um resultado comprovado, né, de impacto. Que essas histórias sejam realmente inspiradoras para outras iniciativas, não só do nosso continente, mas para o mundo todo também. Maravilha. É exatamente isso que eu estava pensando, Gustavo, que eu acho que às vezes a gente tem uma mania de ficar olhando, assim, buscando inspiração lá na Nova Zelândia, no outro lado do mundo, né? E é muito interessante a gente poder ver que aqui perto, não só aqui no Brasil também, né? Mas como aqui nos nossos vizinhos, né, continentais, a gente pode ter muita inspiração bacana e às vezes mais fácil da gente se identificar mesmo com as questões, com as dificuldades, enfim. Então, maravilhoso esse prêmio estar podendo destacar. A Ana perguntou aqui o nome do professor, exatamente como você escreveu, Harold Goodwin. Recomendo também muito. Quem lê inglês, acompanha ele aí nas redes, no LinkedIn ele está muito presente, no site da WTM, né, Gustavo? Ele posta bastante lá no blog de turismo responsável. Realmente é a pessoa do turismo responsável no mundo. Gustavo, eu vou pedir então para você contar um pouquinho mais para a gente do prêmio. Quais são as características, que tipo de iniciativa pode se inscrever no prêmio? E acho que tem umas categorias, né? Conta pra gente quais são as categorias, então, pra gente entender qualquer projeto, qualquer hospedagem, quem pode se inscrever. Tá, beleza. Para contar um pouco do que está acontecendo aqui, eu vou voltar de novo, então, no prêmio que acontece lá em Londres, tá? Ao longo desses mais ou menos 15 anos em que tem a edição internacional do Responsible Tourism Awards, as categorias, elas, logicamente, no início do projeto foram pequenas, elas se repetiam, mas ao longo do tempo passou-se a tomar temas para cada edição do prêmio. Então, cada edição do prêmio pode ter uma temática diferente. Por exemplo, no ano passado, a edição foi 100% inspirada no que a gente está vivendo agora, a pandemia global. Então, a WTM reconheceu as iniciativas que foram mais resilientes em lidar com a pandemia e iniciativas que tomaram responsabilidade pelos impactos que a pandemia causava nos destinos onde essas empresas atuavam, né?
Em 2018, o tema lá na Inglaterra, a edição internacional, foram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, cada edição passou a ter uma temática diferente, né? Aqui, quando a gente foi desenhar a nossa edição latino-americana, a gente tomou a seguinte decisão. A gente foi no histórico de todas as edições da WTM Londres, do Prêmio de Turismo Responsável, e a gente pensou as categorias que mais se repetiram ao longo desses 15 anos. Então, são 4 categorias que nós desenhamos aqui para a primeira edição do Prêmio Latino-Americano. Essas 4 categorias foram melhor... Peraí que eu tenho que colar, gente. Muita informação. Melhor destino para o turismo responsável, melhor empreendimento e iniciativa para redução da pobreza e inclusão, melhor iniciativa para conservação do patrimônio cultural e melhor iniciativa para a conservação do wildlife, da vida selvagem, né? Então, essas foram as 4 categorias que mais se repetiram ao longo dos 15 anos que aconteceram lá em Londres na sua história. A gente acha isso muito legal porque essas 4 categorias são categorias que contam muito das nossas demandas, emergências socioeconômicas, ambientais do nosso continente. Elas dizem muito sobre onde nós precisamos nos inspirar, onde a gente precisa buscar soluções. Então, quando o professor Harold e eu, a gente fez essa coleta e chegou nessas categorias, a gente ficou super satisfeito porque a gente sabia que a gente teria história para contar. Que a gente, enfim, iria receber um bom volume de candidaturas, né, de candidatos, e que os finalistas iriam, sim, inspirar todo o nosso setor, a nossa indústria. Isso também é legal, né? As candidaturas. Nessa primeira edição, a gente recebeu quase 60 candidaturas, né? Concorrentes, applications, e para as 4 categorias. E elas, se eu não me engano, foram quase de 20 países diferentes. Então, foi enfim, para o nosso continente, foi bastante representativo o número de candidatos e países representados nessa edição, né? Aí, você nem perguntou, mas eu vou contar um pouquinho de como que é o processo de... Eu quero saber também, aposto que todo mundo quer saber. Então. Pode como que é o processo de seleção, né? Depois dessas 50 iniciativas que se candidataram ao prêmio. Essa é uma pergunta que sempre aparece, a gente recebe e-mail, a WTM recebe esse tipo de pergunta, então é legal realmente esclarecer. Os próprios candidatos também, né, uma coisa que a gente percebeu aí ao longo do processo. Então, o que acontece? A WTM Latin America, ela tem um conselho consultivo formado por profissionais de grande renome da indústria de viagens e turismo do Brasil, da América Latina, na verdade. Ela tem grupos de trabalho, um desses grupos de trabalho é em torno do turismo responsável. Então, esse grupo de trabalho, dentro do grupo do Conselho Consultivo da WTM, eles fizeram um primeiro filtro dessas iniciativas. Então, a gente chegou ao final de 14 finalistas, passaram por esse primeiro filtro do Conselho Consultivo. Em seguida, nós convidamos profissionais relacionados à temática do turismo responsável, que são referências internacionais mesmo do nosso continente, para participarem como júri, né? Então, a gente teve representantes de diversos países nesse júri, foram 5 jurados, e esses 5... a gente não tem a característica de eleger o vencedor, porque a gente não acredita que ninguém deve ser perdedor. Então, para nós, esses 14 já são ganhadores. Esse júri, ele simplesmente determinou
quem foram os Gold Winners, os ganhadores de ouro, e os Silver Winners, os ganhadores da categoria prata, né? Então, todos esses são vencedores, são ganhadores, todos esses vão receber os seus certificados lá nos seus empreendimentos, nas suas iniciativas, vão receber lá todo um pacote de marketing que também podem usar para poder se promover, né? Afinal de contas, esse é um dos principais benefícios do prêmio, né? Você consegue não só inspirar a indústria, mostrar-se como referência na América Latina, mas também você mostra que que o turismo responsável vale a pena do ponto de vista econômico-financeiro, né? Então, um dos aspectos que isso vale a pena é você promover o que você fez de impacto positivo, né? Isso era uma das perguntas até que eu ia te fazer também, realmente, quais são os benefícios, né? Porque as pessoas precisam entender melhor quais são os benefícios de você ter um prêmio como esse, né? De ter um certificado como esse. E realmente vai muito além, né, da parte de marketing, claro, é importante, é uma chancela internacional, né, um reconhecimento internacional. E é uma oportunidade realmente incrível, gente, de networking, de aprendizados também, de trocas, né? Então, e de inspirar também, que acho que faz muito todos os negócios, destinos que trabalham com propósito, acho que também tem isso um pouco na veia, assim, né? De poder inspirar os outros. Então, legal. Isso mesmo. E o que a gente percebeu nesse processo, né, do júri mesmo, da seleção, é que nessa primeira edição a gente recebeu 50, quase 60 histórias que são de fato muito inspiradoras, assim. Então a gente acha que as próximas edições a gente vai ter muita história para contar. E também é importante, assim, para quem está assistindo, que é do setor de viagens e turismo e que está tomando a responsabilidade localmente, né, pelos impactos, sejam eles positivos ou negativos, é que, primeiro, a gente não precisa ter... O turismo responsável, ele não é medido pelo tamanho do seu impacto quando você compara tamanhos de empresas, né? Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, iniciativas de grandes resorts, cadeias hoteleiras, grandes redes de operadores de turismo, cruzeiros, né? Fazendo projetos, companhias aéreas, tomando a responsabilidade, uma parcela das suas responsabilidades e causando impacto positivo, minimizando os impactos negativos que causam. Esses projetos, muitas vezes, eles parecem que podem acanhar nós, que somos a maioria, né, que somos pequenos empreendedores, que estamos trabalhando localmente, mas o turismo responsável, o que ele tem de bonito para mim, é que ele não está preocupado com a dimensão do seu impacto. Ele está preocupado que você cause impacto, ponto, né? Então, a gente vê na história, estou te contando tudo isso porque a gente vê na história da WTM de Londres, International, né, Awards, e na nossa primeira edição aqui da América Latina, que empreendimentos enormes, grandes cadeias empresariais, concorreram de igual para igual com os pequenos empreendimentos que estão lidando em pequenos destinos remotos, frágeis, e que, no final, os ganhadores e vencedores é uma grande mescla, assim. Provavelmente, muita gente vai se surpreender com o resultado final, que só eu sei, mais meia dúzia de pessoas, e o júri, né? Vamos saber em breve. A quantidade de semana que vem a gente vai saber, mas para a gente é muito surpreendente, não surpreendente, muito, enfim, satisfatório perceber que, de fato, todos estão concorrendo de igual para igual e a gente tem um número enorme de finalistas que são realmente pequenas empresas que estão lidando em destinos remotos da América Latina, com comunidades locais, que estão tomando a sua parcela de responsabilidade. E é isso que importa no discurso do turismo responsável. Maravilha, isso é um ótimo incentivo, viu, gente, para os pequenos que estão fazendo aí individualmente,
Eu sinto que assim, isso não está na cultura só do Prêmio de Turismo Responsável, tá na WTM como um todo. Eu mesma sou prova viva, né? Que eu tenho um prêmio aí dado É pela verdade. WTM. E quando eu fui me inscrever, eu pensei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Me inscrevendo, né? Com 1 milhão de blogs incríveis, de influenciadores gigantes. E é isso, é possível, gente. Então, próximas edições, fiquem de olho. Até vou pedir para o Gustavo falar um pouquinho que já tem uma edição aberta aí de WTM Londres, né, Gustavo? Todo mundo pode se inscrever também ou só pode se inscrever na América Latina? Como é que funciona? Então, a gente incentiva muito que todos possam se candidatar ao prêmio global, que é esse prêmio que já acontece há muitos e muitos anos e que é entregue em Londres, né? Muitas iniciativas latino-americanas já foram finalistas e vencedoras da edição global do Responsible Tourism Awards, da WTM. A Ana está me ouvindo ainda? Tô, Alô? desculpa. Voltei, Tá. voltei. Não, eu não sei se eu fiquei em dúvida se eu que tinha caído ou não. Não, fui eu. Bom, no ano que vem, 2022, a gente vai comemorar 20 anos da Declaração da Cidade do Cabo, que é um marco histórico para as discussões em torno do turismo responsável. Essa declaração do turismo, declaração da Cidade do Cabo para o turismo responsável, ela surgiu depois de um encontro que aconteceu na Cidade do Cabo, na África do Sul. Foi um encontro de lideranças globais em torno do desenvolvimento sustentável pelo turismo, que se encontraram depois de um grande evento que havia sido organizado na mesma cidade pela Organização Mundial do Turismo. Então, eles fizeram um side event, né, um evento paralelo, e nesse evento redigiram a declaração da Cidade do Cabo para o Turismo Responsável. Procurem aí no Google, ela é facilmente acessível. E esse é um marco histórico para as discussões em torno desse tema, né? Então, ano que vem a gente comemora essa data e a WTM decidiu comemorar junto na edição do prêmio que vai acontecer em Londres. Então, ano que vem a gente vai ter a maior edição do prêmio, já realizada até hoje. Se não me engano, são 7 categorias diferentes, categorias que são muito diversas mesmo. E a gente incentiva a todos que possam se candidatar. A candidatura já está aberta, tá? Você consegue acessar lá pelo site da WTM Londres, pelo Eu site do coloquei o professor Harold link aqui em Goodwin cima, também. gente. Vocês Ótimo. podem entrar, wtm.com, Responsible Tourism, ou /awards, aí, enfim, procurem o link. E tem Isso. realmente todas as informações lá de como participar, né? E tá aberto até agosto as inscrições, é isso? Isso, até agosto. Uma informação muito importante também, vocês vão perceber que os formulários, eles são muito diferentes do que normalmente se numa premiação desse tipo, né? Os formulários, eles pedem para você contar a sua história e explicar por que a sua iniciativa pode inspirar outras. Basicamente, é o que você vai encontrar lá nesses formulários, né? Então, e isso não é à toa, isso é porque a gente sabe que, primeiro, a gente preencher esses formulários normalmente toma muito tempo, é muito difícil, às vezes, enfim, pede uma documentação enorme que demora muito tempo para a gente coletar, e a gente está preocupado em histórias para serem contadas. Então, procurem lá, acessem e candidatem-se. Porque as chances são reais. O nosso público, obviamente, que está assistindo principalmente de brasileiros. A gente já teve várias iniciativas brasileiras que venceram a WTM. A gente já teve o On Você pode ser. Safari, o On Safari lá no Pantanal. A gente teve o Parque dos Sonhos, em Socorro,
que ganhou o prêmio geral, o prêmio principal na edição que concorreu, eu não me lembro o ano. É, a gente já teve também Bonito, que ganhou como melhor destino de turismo responsável, se eu não me engano, em 2014. A Wacari Lodge, lá na Reserva Mamirauá, já foi Silver Winner em 2015, 2015. E no ano passado, nesse prêmio que foi dedicado às tomadas de atitude em torno dos impactos da pandemia, a Vivejar foi também Silver Winner, que é uma operadora de turismo de base comunitária aqui do Brasil. Então a gente tem vários casos brasileiros candidatem-se. Viu, gente? Então, o Brasil tem muitas chances lá. Não deixem de participar, porque o prêmio é global. Gustavo, vou pedir, já que a gente está falando de Brasil, não sei se é Dara, o nome dela, ela perguntou aqui quantas iniciativas brasileiras se candidataram aqui para o Latin America. E aí, se você puder já contar um pouquinho, a gente só vai descobrir dia 29, depois o Gustavo vai contar direito exatamente como vai ser essa cerimônia online, essa premiação. Mas a gente já tem o nome dos 14 finalistas, né, Gustavo? Então, se você puder, né, eu sei que é impossível falar de 14 aqui, mas só para as pessoas terem uma ideia do perfil, de que tem de interessante, que vale a pena depois também cada um ir fuçar online, pesquisar. Parece, a Thaís botou aqui que no próprio site da WTM tem mais informações sobre os finalistas, né? Então, como você falou, eles já são ganhadores, já são inspirações que a gente precisa acompanhar. Então, se você puder falar um pouquinho isso, que perfil, que países que são, enfim, traçar um geral para a gente. Tá, legal. Vamos lá. Eu não lembro, assim, de cabeça nem por alto, quantas iniciativas brasileiras se candidataram. Dentre os finalistas, nós temos duas iniciativas brasileiras, né? Uma 100% brasileira, que é a Brasil Food Safaris, e uma iniciativa que enfim, é uma empresa brasileira, mas uma iniciativa binacional, que é a Itaipu, né? Lá na fronteira do Brasil com o Paraguai. Então, essas são as duas iniciativas brasileiras que são representantes desse ano, né? O país que tem mais finalistas esse ano é o Chile. Se eu não me engano, dos 14 finalistas, acho que 4 ou 5 são chilenas, então o Chile arrebentando. Mostrando que tem também muita história para contar. O México também tem finalistas com histórias lindas, assim, não percam de forma alguma, muito, muito legal mesmo. E o que mais que eu posso dizer? Uma dica que eu queria deixar para as iniciativas brasileiras é que a gente precisa muito dica, hein, para se candidatar e não só se candidatar, ser finalista de qualquer prêmio. A gente percebe que no Brasil a gente ainda tem uma grande dificuldade em se monitorar e mensurar os impactos positivos que são causados no destino. Então, e isso parece difícil, são nomes que talvez assustem, mas não é. A gente conseguir, isso significa simplesmente conseguir provar que você está causando aquele impacto. Então, uma característica que eu percebi das iniciativas brasileiras que se candidataram é que elas têm, sim, muita história para contar. A gente percebe que eles estão causando impacto, mas na hora de a gente precisar de uma comprovação, às vezes não tem, porque falta uma documentação que seja, uma reportagem que foi publicada, imagens, números, óbvio, números são sempre muito importantes, né? Então, as dicas que a gente dá é que vocês sempre, a partir de agora, sempre procurem monitorar esses impactos, as tomadas de responsabilidade que vocês tomam no destino, na iniciativa de vocês. Isso vai facilitar muito passar de candidato para finalista. Maravilha, ótima dica. E entender que várias coisas são formas de monitorar, né? O que você falou, enfim, reportagens, imagens. Realmente acho que a gente tem uma cultura difícil que a gente se assusta antes, né, de entender. Então é importante buscar entender como monitorar esses impactos. E o que você falou também que não precisam ser mega impactos, né? Se forem impactos pequenos, mas efetivos que estão acontecendo ali, já está super valendo, né? Exatamente. Algum outro país que se destacou também? Eu acho que os que mais se destacaram como finalistas foram o Chile e o México.
Deixa eu pensar. A gente tem finalistas da Colômbia também, Costa Rica. Costa Rica é interessante, Costa Rica é um finalista como um país, né? Aí uma inspiração para os nossos vizinhos latino-americanos de como se candidatar como destino mesmo. Então, o país Costa Rica é finalista. A gente tem uma história muito legal do Uruguai. É um projeto que se chama Corredor Turístico Pássaros Pintados, que é um corredor turístico que atravessa o interior do país. E é um projeto que foi construído durante muitos anos com comunidades locais ao longo dessa rota. E é muito bonito, é lindo. Eu queria, inclusive, convidar também quem está assistindo. A gente começou agora no mês de abril um projeto que se chama Turismo que Inspira, #Turismo que Inspira. E lá, aqui no perfil da WTM, Latin America, que é esse que eu estou participando agora, aos poucos a gente está soltando alguns vídeos que essas iniciativas finalistas gravaram em seus destinos. Uma delas, se não me engano, foi a primeira, é a do Corredor Turístico Pássaros Pintados, lá do Uruguai. Então, quando terminar a live aqui, entrem no perfil da WTM Latin America, que é esse que eu estou agora, e vejam os vídeos. São vídeos que as pessoas estão contando as suas histórias e como que o turismo impacta a vida dessas pessoas. Então, a gente tem essa história lá para contar. A gente vai ter alguns outros vídeos, além dos que já estão publicados, vindo aí até o prêmio que acontece no dia 29 de abril. Maravilha. Mais alguma dica, Gustavo? Você falou aí, enfim, da questão de não precisar ser uma enorme iniciativa, a questão de monitorar, né, os impactos que você está causando. E o que mais? Na hora de se inscrever, tanto no Prêmio Global quanto aqui no da América Latina, alguma dica especial, assim, para as pessoas terem chances, os projetos terem chances? O que mais você recomenda, assim? Que é importante? Eu recomendo participar desses eventos de premiação, né? Para além do prêmio global da WTM de Londres e para o nosso aqui da América Latina, candidatarem-se a prêmios dessa categoria te leva a refletir sobre o que você está fazendo dentro da sua iniciativa e os impactos que você está causando no destino que você atua, né? Para além de inspirar, o que a gente acredita e quer é que o turismo mude, né? Que a gente faça o turismo ser um catalisador de mudanças socioeconômico-ambientais nos destinos em que a gente atua. E quando a gente começa a escrever, a se candidatar para esses prêmios, a gente começa a fazer uma reflexão sobre o que a gente está fazendo, os impactos que estamos causando, o que a gente está fazendo de legal, o que a gente pode fazer de diferente. É isso que vai criar um bom volume de informação para que você se candidate ao longo do tempo, né? É importante não desanimar se você não é finalista ou ganhador da primeira vez que você se candidata. O importante é começar esse processo. Depois que você começa esse processo, você começa a perceber ali que você começa a pegar o jeito, a forma de contar a sua história, de comprovar os impactos que você está causando, né? Muitas das iniciativas que são ganhadoras, elas já estão aí nesse processo, nesse caminho há muito tempo se candidatando, né? Então essa é uma outra dica assim, que eu dou, comece o processo, comece essa reflexão, né, de como você vai tomar, como você já toma responsabilidade pelos seus impactos. E a partir daí você começa o seu projeto, sua iniciativa, seu destino começa a tomar corpo para ser um finalista de um prêmio e um ganhador. Maravilha. Gustavo, como tem algumas pessoas já perguntando aqui sobre a cerimônia de entrega do prêmio, eu vou pedir então para você contar para a gente. Perguntaram em que língua vai ser, enfim, como é que vai ser, como é que faz para assistir, se você puder dar essas dicas. Quando ótimo. Maravilha. Então vamos lá. O prêmio acontece no próximo dia 29 de abril, uma quinta-feira, às 14h, no horário de Brasília, tá?
Para você participar, você precisa se inscrever, tá? Então, tem duas formas de você se inscrever. Uma é acessando a bio aqui do perfil da WTM, Latin America, que é esse que eu estou participando agora. Lá na bio tem o link direto para inscrição. E uma outra forma que eu acho mais legal de você participar, fazer a sua inscrição, é acessar o Hub da WTM, que é hub.wtm.com. Quando você entrar, vai aparecer lá de cara assim, uma faixa lá em cima para você acessar esse link e poder fazer a sua inscrição. E aí, depois de feita essa inscrição, você vai receber um e-mail com o link, vai entender como é que é o processo para participar. Tá? Por que eu acho mais legal você entrar no Hub? Porque lá você consegue saber tudo sobre o que está acontecendo no setor de viagens e turismo no mundo, né? Eu acho um ótimo canal de você se atualizar, aprender, ser resiliente nesse momento de pandemia, e principalmente é lá que está o blog de turismo responsável da WTM. Então lá você vai ter uma coletânea de tudo que é escrito, produzido de turismo responsável, aqui da América Latina, do Brasil, que eu já escrevi vários artigos, mas também os outros colaboradores, especialistas do tema aí do mundo inteiro, né? Então aproveita a inscrição, já dá uma passeada lá no site para ler esses artigos. Maravilha, ótimo. Tanta gente Você reclamando. falou do idioma. Desculpa, sim, te sim. interrompi. O evento ele vai ser transmitido em espanhol, com legendas em português. Em alguns momentos, a fala é em português, e aí a legenda vai ser em espanhol, mas os idiomas são espanhol e português. O Ariel perguntou aqui, fazer uma pergunta bem simples: quem são os Golden Winners? Ariel, você vai descobrir no dia 29, não podemos antecipar. Ariel, deixa eu te falar, isso é uma coisa interessante, né? Esse prêmio, ele deveria ter ocorrido em abril do ano passado. E aí, por causa da pandemia, o evento precisou ser cancelado. E eu já estava muito ansioso para mostrar e falar quem são os ganhadores. E eu já estou com isso aqui na garganta, essa vontade de falar quem são os ganhadores há mais de um ano. Então, infelizmente, essa informação ela ainda é segredo, mas graças a Deus ela é segredo por uma semana só mais. A gente finalmente vai revelar aí quem são os Gold Winners e os Silver Winners. Em breve saberemos, mas só vamos saber se a gente entrar lá na premiação, gente. Isso, tem que entrar lá e assistir. Agora, fugindo aí, falando um pouquinho, as meninas indo para uma coisa mais ampla, né? As meninas do TSR Viajar estão perguntando, de todas as áreas que demandam ações, qual você acha mais urgente? Eu acho que a mais urgente a gente no turismo responsável, a gente fala que nós temos atualmente 2 grandes problemas globais. A primeira e fundamental é o aquecimento global, né? A gente tem aí um prazo muito curto, hoje é o Dia da Terra, né? Ótima data para a gente lembrar disso. Eu ia falar disso aqui, ótimo momento, né? Para a gente estar falando do turismo responsável. Isso. Então, hoje, no Dia da Terra, a gente precisa lembrar que o aquecimento global é real e ela é muito perigosa para o setor de viagens e turismo. Se a gente não fizer nada, os destinos onde a gente atua, que a gente ama e que a gente depende deles para sobreviver, vão começar a desaparecer. Isso é real, isso é verdade. Tá? Destinos que a gente adora, né? Já estão alguns. Os destinos onde a gente trabalha vão começar a ter um calor tão insuportável que as pessoas simplesmente não vão começar a ir para esses lugares, né? E o pior para a gente aqui da América Latina é que os países que serão mais impactados pelo aquecimento global são os países da faixa dos trópicos, que somos nós e que somos países, em geral, ou em desenvolvimento ou países pobres, né? E que têm poucas chances de recursos de lidar com isso. Então, esse é um problema global, urgente, e que todo mundo precisa ir
dentro da sua capacidade de tomar algum tipo de responsabilidade. Um segundo problema global é o uso de plástico, né? Plástico não reusável. Então, os nossos oceanos eles estão se transformando em enormes lixões de plástico flutuantes. Esse é um problema que é sério, é real. Soluções já existem e o setor de viagens e turismo precisa tomar essa responsabilidade por passar a utilizar alternativas ao plástico de uma maneira, de uma escala que seja global mesmo. Depois disso, não lembro quem fez a pergunta. Depois disso, o mais importante, sabe o que é? É você entender qual é a urgência do destino onde você atua. Eu sempre falo isso para todo mundo. Nós temos dois problemas globais. Dos princípios do turismo responsável, né? Olhar para o local, né? Exatamente. Então, depois desses dois aspectos, desses dois problemas, que são muito sérios, a gente precisa mudar da escala global para o local, para o super local. Então, é você olhar para o lugar onde você atua e entender quais são as urgências daquele destino. E você, como empreendedor, como gestor do destino, como consultor, como estudante, como qualquer profissional da área, você vai entender qual que é a sua parcela de responsabilidade e, principalmente, dentro da sua disponibilidade de recursos financeiros, recursos humanos, o quanto de responsabilidade que você consegue tomar para transformar aquele lugar para um lugar melhor, né? Então, a minha resposta principal não existe um grande tema, se é social, se é econômico, se é ambiental. Tirando esses dois que eu mencionei, você precisa olhar para o lugar onde você atua e entender qual é a emergência do seu destino. E só você que está ali vai saber melhor do que ninguém, né? Do que as pessoas que vão poder vir de fora falar alguma coisa, né? Você vai entender muito melhor do que os outros. Também mudando, fugindo um pouco, indo para outra ponta, a Dara falou aqui que a Vivejar tem que foi premiada no ano passado, lá como Silver Winner no Prêmio de Turismo Responsável de Londres. Tem um relatório de sustentabilidade, de impacto, realmente que é bem interessante. Eu até me envolvi um pouco, então está disponível no site da Vivejar, né, Gustavo? Quem tiver interesse de entrar lá e conhecer, é realmente um ótimo ponto de partida. Ele já tem acredito que eles já devem estar preparando algo mais evoluído, mas já tem umas boas referências, um caminho bem interessante, né, como inspiração ali. Realmente é um ótimo exemplo, assim, para quem quiser, né? Sabe uma outra dica para buscar inspiração de como reportar impactos, né? Relatórios de impacto, é ir nos vencedores das últimas edições da WTM, do Responsible Tourism Awards de Londres. Então, se você pode procurar assim, Responsible Tourism Awards, WTM na internet, vocês vão achar as edições passadas e você vai conseguir entender ali os motivos, entrar nos sites dessas empresas e mostrar elas e como elas reportam os impactos que elas causam, né? Maravilha. Maravilha. Acho que é isso. Temos alguma pergunta aqui que não foi respondida? Se alguém tiver alguma coisa, manifeste-se agora. Gustavo, é isso. Então, eu te agradeço muitíssimo. Espero que a gente possa se falar em breve. Quem sabe a gente faz uma só sobre os winners. Não podemos falar que são os vencedores, né? Mas os gold e silver winners. Brigadíssimo por estar aqui. Faça aí seu convite final para todo mundo assistir, para todo mundo se inscrever nas próximas edições e acompanhar aí as próximas ações de turismo responsável da WTM. Obrigadíssimo. Tá bem, obrigado, Ana, pelo convite. Adoro conversar com você sempre, a gente é parceiro já há muito tempo. Gosto da ideia da gente fazer uma edição com os Gold Winners, de repente, já vai ter muito pano para manga, é interessante. E então deixo o convite final para vocês se inscreverem ou no link da bio da WTM Lat, que é onde eu estou agora, ou no hub.wtm, né? hub.wtm.com,
para participar da entrega, da cerimônia virtual de entrega dos prêmios, que vai acontecer no próximo dia 29 de abril, olha, eu 29. trocando a data, 29 de abril, às 2 horas da tarde, horário de Brasília. É um evento legal, gente, vale a pena, você vai sair inspirado desse evento, dessa cerimônia. É uma cerimônia que vai ser rápida, 30 minutinhos, então vai caber na agenda de todo mundo. Separem esse tempo que vai valer muito a pena. Maravilha. Muito obrigada, gente. Nos vemos então quinta-feira, dia 29, às 14 horas. E continuamos aqui, continue acompanhando a gente aqui na WTM Latte e no Viajar Verde. Obrigada, Gustavo. Boa noite para todo mundo. Obrigada a quem participou. Beijos. Valeu. Obrigado, Ana. Até breve. Tchau.